Sejam novamente bem-vindos aqui ao estudo do Laravel e depois de termos feito um exercício, estamos de regresso ao estudo da Framework. O que é que nós vamos fazer? Vamos agora aos poucos acrescentando mais alguns conhecimentos e depois vamos aplicar logo de imediato num novo projeto. Bom, há um conjunto de ideias muito interessantes relacionadas com o Laravel que nós ainda não explorámos aqui e que eu vou explorar agora durante os próximos vídeos e que nós podemos encontrar aqui na área do Basics, quando formos aqui à parte do Blade Templates e olharmos para a parte dos Components. Bom, basicamente o que o sistema aqui nos diz é o seguinte: o Blade, ou Blade Template Engine, que é o sistema que é utilizado nas views do Laravel para agilizar o processo de construção visual das nossas aplicações, contém ainda, para além de layouts, sections, ELs, etc., um sistema de components e slots, que tem um benefício muito semelhante à utilização de sections, de layouts e até dos próprios includes. Se bem se recordam, nós podemos usar dentro de uma view includes que permitem carregar outras views para o interior de um fecheiro de Blade. Ora, neste caso, o que acontece aqui na documentação é que é dito que, no entanto, em vez da utilização de sections, layouts e includes, poderá, inclusive, mentalmente parecer mais fácil de utilizar os componentes do que propriamente este tipo de implementações. Então, existem dois tipos de componentes: os Class-Based Components, isto é, componentes baseados em classes, e os componentes anónimos. Para criar um Class-Based Component, nós usamos, novamente, obviamente, o PHP Artisan, neste caso, o Make Component. Okay? E já iremos ver isso na prática e ver quais são as consequências que isso tem, e vocês vão ver como é muito simples criar um componente. Depois, obviamente, nos próximos vídeos iremos aprofundar como é que nós passamos informação para os componentes, etc. Bom, neste caso então vamos passar aqui à prática. Eu não vos vou estar aqui a ler obviamente todo o resto da documentação, vou-vos mostrar como é que na prática funciona um exemplo muito simples. Eu já criei aqui um novo projeto de Laravel, não fiz qualquer alteração, ok? Está exatamente como acabei de instalar. E não vou fazer aqui grandes alterações. Neste caso, se nós formos aqui à parte das routes, nós vamos ter aqui a route que abre a view welcome, e a única coisa que eu fiz foi transformar essa view welcome aqui nos resources views. Está aqui a view welcome, eu limpei tudo e deixei ficar apenas um suporte de HTML para apresentarmos os componentes. Daí que quando eu aqui refresco a minha aplicação, o que aparece é simplesmente isto que eu aqui escrevi. Bom, vamos ver como é que os componentes funcionam. Então, para criarmos um componente, a partir da linha de comandos, eu quero que vocês prestem atenção, principalmente aqui à pasta App e à pasta Resources. Como podem verificar aqui, eu tenho então o console, exceptions, HTTP, onde estão depois dentro os controladores. Tenho aqui a pasta do moldes, tenho os providers. Aqui nas views tenho simplesmente o Welcome Blade. Ora, se eu aqui colocar PHP Artisan make, e neste caso component, e agora lhe der um nome, e normalmente vamos dar um nome com letra maiúscula, vamos colocar aqui um exemplo muito semelhante àquele que está na documentação, alert, ok? Se eu agora pressionar o return, o que vai acontecer aqui são duas coisas. O componente foi rapidamente criado e isso traduziu-se em quê? Reparem, foi acrescentada uma nova pasta na nossa pasta da app, chamada view, e dentro dela temos uma pasta components. Dentro da pasta Components temos então aqui uma classe alert.php. Já iremos ver o que é que ela contém. Para além disso, na pasta das views foi acrescentada uma pasta Components automaticamente. E dentro dela também temos uma view com o nome alert, isto é, alert.blade.php. Se nós olharmos aqui em primeiro lugar para o alert.blade.php, nós vamos verificar que é simplesmente um espaço para nós incluirmos ali informação. Nós vamos aqui remover este comentário e se eu colocar aqui um parágrafo olá componente, ok? O que nós vamos então ter a possibilidade de verificar é como é que depois vamos ver isto na nossa view. Bom, vamos aqui guardar, Ctrl S, e vamos aqui olhar para a nossa classe. Na nossa classe nós temos aqui comentários, eu vou limpar para simplificar a leitura. Okay? Temos então uma classe muito simples, ela é uma extensão da classe construct, ou melhor, da classe component, peço desculpa. O construct, esse sim, é então o método que habitualmente é utilizado na programação orientada por objetos para
a iniciação ou instanciação deste objeto. Portanto, o código que nós colocarmos aqui vai ser executado automaticamente pela instância ou pelo objeto que instancia esta classe, mas ela é uma extensão de component, ok? Não precisamos de fazer rigorosamente mais nada e, como vocês podem observar, tem dois métodos. Para além do construct, tem um método render. E dentro deste método render, vocês verificam que o código já foi criado. Isto é, ele vai fazer um return de uma view, como se fosse exatamente a mesma funcionalidade que nós encontramos nos controladores, e que aqui vai ter então o components.alert. Porquê é que tem aqui o components.alert? Exatamente pela forma como está organizada a pasta das views. Neste caso temos a pasta components, por isso temos aqui o components, e o ponto ou a barra, se nós quiséssemos usar uma barra desta forma, também iria funcionar. O ponto serve para ir navegando para o local correto da localização do nosso alerta. Bom, tudo isto está feito, vamos no entanto verificar como é que nós englobamos isto dentro do nosso welcome.blade. Bom, e neste caso, se olharmos para a documentação, ele vai nos dizer aqui uma série de informações se nós quisermos registar manualmente, etc. Eu vou saltar toda esta informação porque não é necessária. E agora aparece esta secção que diz Rendering Components. Como é que nós vamos fazer o Render Components? E neste caso, dentro do nosso blade.php, ou dos ficheiros blade.php, as views, nós teremos que utilizar uma tag de HTML, semelhante a uma tag de HTML, mas com este prefixo x- ou x-hyphen. Neste caso, para o nosso exemplo, nós temos o x-alert. Então, se eu copiar isto que aqui está e colocar aqui, logo por baixo do meu separador, isto é, logo aquilo que aparece aqui por baixo desta área, o que é que eu estou basicamente a dizer aqui? Eu estou a incluir aqui a execução desta classe, que por sua vez me vai fazer um retorno ou um render do conteúdo desta view. Então, neste contexto, se eu fizer aqui um refresh, eu tenho ali o Olá Componente. Bom, o que é que aconteceu na prática? Algo extraordinariamente simples, vocês já perceberam na prática. Esta classe é executada, não interessa como ou quando, não há problema em percebermos isso. Ela é de facto executada quando aparece esta informação no meio de uma das nossas views. E quando eu coloco aqui esta expressão, automaticamente todo o conteúdo da view ou o que quer que seja que esteja relacionado com este componente é apresentado no local onde esta tag existe. Ora, isto significa que se eu reutilizar esta tag 4 vezes, o que nós vamos ter aqui vai ser a apresentação do mesmo componente 4 vezes. Ora, é muito simples extrapolar já qual é a potencialidade que este tipo de implementação tem. Se nós quisermos construir um componente que tem exatamente o mesmo aspecto visual em termos de construção de HTML e quisermos reutilizá-lo ao longo do nosso projeto em diferentes views, então nós não vamos ter que andar a copiar e a colar código. Além disso, sem termos que copiar e colar código, quando nós quisermos fazer uma alteração do aspecto visual do nosso componente, nós apenas teremos que o alterar num único local e automaticamente essa alteração vai-se projetar em todos os sítios onde esse componente é utilizado. Bom, se nós olharmos aqui de um modo mais interessante para fazer esta implementação, imaginem que nós temos uma iteração por uma coleção de dados. Então, neste caso, nós podemos, para facilitar agora, vamos usar um ciclo for. Eu vou colocar aqui um i igual a 0, ali igual a 0, e enquanto o i for menor que 10, ele vai fazer um incremento de 1. Ok? Vamos colocar aqui, e agora vamos fazer aqui o end for. Ok? Ora, o que é que vai acontecer? Se eu colocar aqui x traço e agora o nome do meu componente, alert, vamos fechar assim desta forma, o que vai acontecer é que ele vai ser repetido, então, o número de vezes. Ora, aqui há um erro na nossa implementação de código, ok? Faltava ali então o i, que também não é maiúsculo, peço desculpa. Ok, aqui está, vamos agora então refrescar e reparem então o que é que vai acontecer. Temos aqui o olá componente e assim por aí fora. Ora, vocês direm-me, bom, mas isto não tem assim aparentemente um grande interesse se nós não tivermos aqui dentro do nosso componente mais informações. Claro que nós podemos ter o conjunto de informações que quisermos. Se eu próprio quiser colocar aqui um separador em cada um dos componentes, o que é que vai acontecer? Eles vão se replicar por aqui abaixo. Portanto, nós estamos com isto a ver já algumas das principais potencialidades que a utilização de componentes tem. Então, no decorrer dos próximos vídeos, nós vamos continuar a explorar isto, nomeadamente, como é que nós fazemos então para passar informação para o interior dos nossos componentes. Quero, no entanto, chamar a atenção ainda no fecho deste vídeo que, à semelhança do que acontece com a organização do nosso projeto em termos de views, de controllers, de models, etc., nós podemos criar componentes dentro de pastas. Se eu usar a expressão php artisan make component, e agora
quiser criar aqui, por exemplo, uma pasta para users e dentro dela quiser criar um componente chamado posts, ok? Quando eu pressionar o return, reparem o que é que vai acontecer aqui no meu projeto. Dentro da pasta view foi criada a pasta components, que já existia neste caso, mas dentro dela foi criada o users e lá dentro temos os posts. Aqui na pasta das views foi exatamente feita a mesma coisa. Foi criada uma nova pasta chamada users e dentro dela o posts. Ora, vamos colocar aqui post do user. Simplesmente assim. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Reparem, eu vou aqui aos posts, não vou fazer qualquer alteração porque todo o caminho já está feito para a minha view. Então o que vai acontecer agora é o seguinte, como é que nós vamos fazer a apresentação daqueles posts? Eu vou aqui fechar tudo, vou deixar apenas o welcome. Como é que fazemos a apresentação aqui? Aqui usamos o X-alert. Ora, neste caso, nós podemos usar o X-users, ok? Que é o nome da nossa pasta, e agora não temos que colocar o X-, ok? Temos apenas que colocar posts. Desta forma é para a base da nossa pasta de componentes. Aqui desta forma é para componentes que estejam no interior de pastas. E por conseguinte já conseguiram perceber que se eu tiver posts tipo, estamos a falar de um componente chamado tipo que existe dentro de uma pasta posts que por sua vez existe dentro da pasta users. Ok? Então nós vamos colocar aqui simplesmente posts e o que vai acontecer aqui, eu vou aqui comentar apenas aquele componente, vamos aqui refrescar e como podem observar, post do user e portanto já veem as potencialidades que isto aqui tem. Vamos então durante alguns vídeos ver quais são as implementações necessárias para percebermos como é que temos de passar informação para o interior dos nossos componentes e depois começar a criar um projeto onde vamos aplicar estes conhecimentos.